À primeira vista, o boto cor-de-rosa parece uma das lendas mais inofensivas do folclore brasileiro. Um animal encantado, um mito curioso, algo quase romântico. Mas essa é apenas a versão que costuma ser contada para crianças. A versão real é muito mais sombria. Em comunidades ribeirinhas da Amazônia, o boto não é visto como um simples animal mágico. Ele é descrito como uma presença, algo que observa, que se infiltra. Segundo a lenda, em noites de festa, especialmente durante danças populares e celebrações à beira do rio, o boto se transforma em um homem, alto, bem vestido, educado, sempre carismático. Ele usa roupas claras e nunca, em hipótese alguma, tira o chapéu. Esse detalhe não é estético, é essencial. O chapéu esconde um orifício no topo da cabeça, a marca da transformação, a prova de que aquele homem não é humano. Relatos dizem que ele sabe dançar, sabe ouvir e sabe exatamente o que dizer para ganhar confiança. E é aqui que a lenda começa a ficar verdadeiramente perturbadora. O boto não força, ele não ameaça, ele não persegue, ele convence. Muitas histórias falam de moças que desaparecem durante festas, não por dias, mas por horas. Quando retornam, estão confusas, evitam perguntas, mudam o comportamento. Meses depois, a gravidez aparece, e com ela, o silêncio. Durante décadas, a explicação mais comum era simples. Foi o boto. Essa resposta resolvia tudo. Não havia pai. Não havia culpa atribuída a ninguém da comunidade. Não havia investigação. O boto se tornava o responsável perfeito. É impossível falar dessa lenda sem encarar o que ela realmente esconde. Em muitas regiões isoladas, o mito serviu para encobrir abusos reais, violência sexual, exploração, casos que nunca foram denunciados. Dizer que foi o boto era mais seguro do que dizer a verdade. E assim, a criatura deixa de ser apenas folclore. Ela se torna símbolo, um símbolo de medo, de silêncio e de impunidade. Algumas versões da lenda dizem que o boto escolhe suas vítimas, pessoas vulneráveis, sozinhas, distantes de proteção. Ele surge como alguém confiável, alguém que não levanta suspeitas. E esse é o detalhe mais assustador de todos. Se você encontrasse o boto, talvez não perceberia. Ele não tem presas, não tem olhos brilhantes, não parece um monstro. Ele parece normal demais. Há relatos de pessoas que dizem ter percebido algo errado apenas depois. Um olhar estranho, uma conversa que parecia ensaiada demais, um desconforto difícil de explicar. Algumas histórias afirmam que, ao amanhecer, o homem desaparece, sem despedidas, sem rastros. Outras dizem que ele é visto entrando no rio e nunca mais retorna. O boto não mata. Ele deixa marcas invisíveis, marcas psicológicas, consequências que acompanham a vítima por toda a vida. E talvez seja por isso que essa lenda sobreviveu por tanto tempo. Ela não fala apenas de um ser sobrenatural. Ela fala sobre coisas reais demais, sobre abuso que não é denunciado, sobre comunidades que preferem o mito à verdade, sobre o medo de apontar culpados reais. Você sobreviveria a um encontro com o boto cor-de-rosa? Fisicamente, talvez, mas a verdadeira pergunta é outra. Você perceberia o perigo antes que fosse tarde? Porque o boto não ataca como um animal. Ele age como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. E no fim, o horror dessa lenda não está no rio. Está no fato de que, por trás dela, existem histórias reais que nunca tiveram justiça. Talvez o boto nunca tenha sido apenas um mito. Talvez ele sempre tenha sido uma forma de esconder algo muito pior. E isso é o que torna essa lenda realmente assustadora. Relatos antigos de comunidades ribeirinhas falam de encontros que ninguém consegue explicar. Mulheres desapareciam por algumas horas durante festas e apareciam em locais isolados, completamente desorientadas. Elas diziam que, ao longe, viram um homem elegante com chapéu branco, calmo, olhando fixamente. Não havia gritos, nem violência aparente. Apenas uma presença que parecia persuasiva demais, impossível de ignorar. Alguns homens da região afirmam que chegaram a seguir o boto à distância. Dizem que ele se movia de forma estranha pelo rio, sem nunca molhar totalmente os pés, como se flutuasse. A sensação era de estar sendo observado,
mas sem que houvesse ataque direto. Quem cruzava com ele relatava medo e confusão mental, como se não conseguisse raciocinar direito. Há registros de relatos mais recentes, em festas ribeirinhas ou encontros próximos ao rio, onde mulheres grávidas começaram a aparecer em número incomum. Alguns moradores mais velhos diziam que era o Boto, enquanto outros não queriam falar. O silêncio da comunidade se tornava parte da lenda. Ninguém ousava questionar ou investigar muito. Outros relatos falam de encontros em que o homem parecia conversar horas com a pessoa, mas ninguém sabia o que havia sido dito. Ao amanhecer, as vítimas apareciam sozinhas, confusas, com um sentimento de culpa ou vergonha, como se algo tivesse acontecido, mas ninguém poderia confirmar. O medo psicológico era tão forte que muitas vezes ninguém comentava o ocorrido com familiares ou amigos. Alguns pescadores mais antigos afirmam ter visto o boto refletido na água, mas de forma distorcida. O que era visível no reflexo não era humano. Algo errado nos olhos, no movimento, como se fosse uma presença entre dois mundos. Eles contam que, mesmo sem entender, o corpo reage. Coração acelerado, frio nas mãos, vontade de fugir imediatamente. O mais aterrorizante desses relatos é que o boto não precisa atacar fisicamente. A manipulação psicológica é suficiente. Ele consegue deixar marcas invisíveis que acompanham a vítima por meses ou anos. O trauma, o medo e a culpa silenciosa se tornam parte da história que se repete de geração em geração. E algumas histórias mais extremas afirmam que, se você se aproximar do rio à noite, poderá sentir uma presença. Algo que observa, que calcula, que espera. O boto não precisa correr atrás de ninguém. Ele só precisa que você confie demais, que abaixe a guarda e então... A experiência começa, silenciosa, perturbadora e inesquecível.